dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciência. O conteúdo é mudança de estado físico, né, da água. E é o conteúdo para realizar a atividade tanto 3 quanto 4. As mudanças de estado físico da água são divididas em 5 processos principais. São eles a fusão, que é a mudança do estado sólido para o estado líquido e é provocado por aquecimento, por exemplo, um gelo que derrete num dia de calor. Além disso, o denominado ponto de fusão é a temperatura que a água passa do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, o ponto de fusão é zero. Então aqui, né, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, é chamado de fusão. Isso acontece por conta do aquecimento. Ponto de fusão da água, 0 graus. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, também por meio do aquecimento. Assim, o ponto de ebulição de uma substância é a temperatura que essa substância passa do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, é de 100 graus, né? 100 graus Celsius. É a temperatura que a água começa a ferver. Vale lembrar que a ebulição e a evaporação são, na realidade, tipos de vaporização. Então, a vaporização tem dois tipos, a ebulição e a evaporação. A diferença de ambas reside na velocidade do aquecimento, ou seja, se for realizado lentamente, chama-se evaporação. Por exemplo, a evaporação dos rios e lagos, ela acontece de forma lenta, né? Entretanto, se for realizado com aquecimento rápido, chama-se ebulição. Então aqui, ó, esse é um exemplo de ebulição, né? Porque a gente está esquentando e a água está passando para o estado gasoso. Então, nesse caso aqui, é uma ebulição, que é um tipo de vaporização. Ou vaporização, mais especificamente, nesse caso, ebulição. Solidificação, mudança do estado líquido para o estado sólido, provocado pelo resfriamento. Além disso, o ponto de solidificação da água é de 0 graus. Então, a 0 graus ela congela. O exemplo mais visível são os cubos de água que colocamos no refrigerador para fazer os cubos de gelo. Liquefação, que também é chamada de condensação, esse processo identifica a mudança do estado gasoso para o estado líquido, decorrente do resfriamento. Como exemplo, podemos citar a geada e o orvalho, mas a gente pode citar também quando a gente coloca água em um copo, uma água gelada em um copo, né? Com algum tempo, alguns segundos depois, você vai ver que vai formando essa água aqui por fora, né? Essa água que está aqui fora, ela não é a de dentro não, porque a água que está dentro não dá para passar para fora. Ela se formou por causa da liquefação. Vocês sabem que existe água na atmosfera, né? Então, quando ela tocou aqui, quando essa água que está no ar, tocou o copo, ela foi resfriada. Então, ocorreu esse processo, onde ela passou do estado gasoso para o estado líquido. E por fim a sublimação, né, que é a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né, por meio do aquecimento também. Também denomina a mudança do estado gasoso para o estado sólido, ressublimação, por arrefecimento. Por exemplo, o gelo seco e a naftalina. O gelo seco, não sei se dá para ver bem nessa imagem, mas o gelo seco é uma pedra, né, que quando colocada em água, ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então essa fumaça, que esse gás que está sendo expelido é do gelo seco, mas ele está sólido, ele não vai virar líquido e depois gasoso. Ele do sólido já passou para o gasoso. Então é chamado de sublimação. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.